Olá, eu sou a Bianca Aichinger, sócia cofundadora da Quantum Development, e hoje eu estou aqui com o Flávio Dias para mais um episódio do podcast Backstage da Liderança. O Flávio foi meu líder numa época muito legal da minha carreira e é um dos profissionais que eu mais admiro, como profissional e também como ser humano. Ele tem uma trajetória profissional e pessoal de muito sucesso, muito interessante, e veio aqui hoje contar um pouco pra gente daquilo que o LinkedIn não traz, né? A gente vai falar sobre aprendizados, dores, sonhos, frustrações, legado, enfim. O lado B da vida, que não tá na mídia social. Só que antes de entrar nas perguntas, Flá, queria te dar as boas-vindas e te pedir para contar rapidinho um pouco da tua história. Claro. Em primeiro lugar, obrigado, Bi, pelo convite. Fiquei super feliz quando você lembrou de mim para esse papo. E, bom, eu tenho, ainda na minha trajetória profissional, eu tenho 25 anos de profissão, vou fazer 48 anos de idade agora em janeiro. Fui formado em engenharia e comecei a fazer um estágio na Philips e dei muita sorte, porque eu caí numa área onde era uma área de canais especiais, onde se concentrava tudo que era diferente do atendimento comercial tradicional para os grandes varejistas, né? A Philips vendia naquela época DVDs, televisores, tudo mais, era a área de eletroeletrônicos. E estava surgindo o e-commerce e penduraram na área de canais especiais. Caiu justamente onde eu era estagiário, e eu decidi que ali eu ia abraçar aquilo, ia fazer o meu melhor para poder desenvolver aquele canal para a empresa, e deu muito certo, a empresa cresceu muito, se tornou o maior fornecedor de todos os grandes e-commerce, e não demorou muito para eu começar a receber convite para pular para o lado do muro, e aceitei o convite do Fred para tocar o e-commerce do Magalu. Foi uma experiência muito bacana, lá em Franca ainda, hoje a empresa que está aqui em São Paulo, na época era ainda em Franca. Fizemos muita coisa bacana, que acho que pavimentou um pouco do caminho que a empresa trilhou brilhantemente nesses últimos anos, e se tornou esse exemplo de omnicanalidade que é. Depois do Magalu, eu fui convidado para fazer o startup do Walmart.com, foi onde a gente se conheceu, né? A partir daquela folha em branco a gente criou um negócio que todos nós temos muito orgulho, né? Começou como uma área, depois virou uma unidade de negócio, e depois fez o spin-off e virou uma empresa, né? Eu fui de diretor para vice-presidente para presidente dessa empresa. Foram 7 anos de muita construção, muitas histórias legais, um time de altíssima performance. De lá eu tive a oportunidade de participar da construção do primeiro banco digital do Brasil, o Banco Original. Hoje tem banco digital para tudo quanto é lado, mas naquela época não existia. Tem várias histórias interessantes também, participar desse desbravamento. E depois de lançar o banco, a gente também naquela época comprou o PicPay, foi uma história que também hoje deu super certo, começou ali com a gente. Depois dessa parte no banco, eu voltei para o varejo como CEO da Cenova, e depois de alguns meses trabalhando lá num princípio de turnaround, houve a decisão de fazer a fusão com a Via Varejo, e eu eu e toda a equipe da Cenova fomos lá para São Caetano, e eu entrei na Via Varejo como um Chief Digital Officer, reportando para o Peter, que era o CEO, né? E depois de um tempo a gente fez um trabalho muito legal naquele primeiro ano de integração das empresas, a ação da empresa praticamente quintuplicou, de 16 para 17, chegou no final de 2017, o Peter foi assumir a presidência do grupo GPA e eu assumi como CEO da Via Varejo, né? Fiquei lá até um pouquinho antes da empresa ser vendida de volta para a família, né? Que é onde está hoje, e desde então eu decidi não voltar a exercer uma posição de executivo, e eu venho trabalhando nesses últimos 6 anos entre conselhos de grandes empresas no Brasil, fora do Brasil também, diferentes segmentos, tem empresa de varejo, de educação, de tecnologia, banco. Então tem uma parte da minha carreira dedicada ainda a grandes enterprises, como membro de conselho, e tem uma outra parte da minha vida que é uma grande paixão minha, que é trabalhar com empreendedorismo, trabalhar com startups. Já faz 10 anos que eu invisto em startups, sou um investidor anjo profissional, fui me capacitar em Stanford para aprender a fazer isso, virei sócio do maior fundo de investimentos dos Estados Unidos, a 500 Startup, trabalhei com eles por um tempo, aprendi
selecionar empreendedores, empresas, faço mentorias diversas para empreendedores, então tem um lado nesse mundo de empreendedorismo que eu atuo parte como investidor, mentor e parte como advisor. E eu venho me dividindo nesses últimos tempos dessa forma, aprendendo bastante sobre tudo que está acontecendo, conhecendo muita gente legal. Eu brinco com alguns headhunters me ligam, né? E eles falam assim, pô, Flávio, agora você vai parar para falar comigo porque eu tenho a posição de CEO dos seus sonhos. Eu falo, nem comece. Te agradeço pela lembrança, muito obrigado mesmo pela consideração, mas você vai me trazer uma posição que vai me fazer trabalhar muito mais do que eu trabalho, trabalhar muito em cima de uma coisa só, ou seja, eu vou aprender muito menos do que eu aprendo, eu vou conhecer menos gente, eu vou ter menos flexibilidade na minha agenda. E, além de tudo, eu vou ganhar menos. Em todas as dimensões, você não vai ganhar em nenhuma, né? Então, brincadeira à parte, eu estou muito feliz com o meu momento. E, bom, prazer estar aqui com você para ter essa conversa diferente. Essa foi, acho que, a única parte que a gente vai passar de coisas mais formais, institucionais, coisas que estão no LinkedIn, né? Qualquer um pode ir lá no meu LinkedIn e ver um pouco disso aí. Mas acho que o papo que a gente vai ter aqui vai ser um papo mais íntimo, né? Mais emocional. Super curioso aí pra gente falar. Tive a sorte de trabalhar com o Flávio, que virou, né, além de um líder, ele virou um grande amigo, né? A gente trabalhou juntos há 10 anos e a gente nunca perdeu o contato de lá pra cá. Então, obrigada por estar aqui hoje. Muito legal acompanhar essa tua mudança, né? Eu fui sempre seu fã também, como alguém que estava na equipe fazendo um trabalho extraordinário, entregando sempre mais, trabalhando muito bem junto com os outros, mas, sabe, entregando fazendo aquela execução e depois foi indo para esse mundo de lidar com as pessoas, desenvolver as pessoas bom, e fez disso a tua vida hoje, né? Que legal, que bom, fiquei muito feliz quando eu vi que você fez essa transição, que você se encontrou nisso agora. Então, cada vez mais eu acredito que as carreiras não vão ser mais lineares, né? Você vai fazer 48, eu vou fazer 46. Eu tô na minha segunda carreira, você também tá no segundo, terceiro momento. Só que se a gente pensar que a gente vai trabalhar até os 80, certo? A gente vai trabalhar bastante, porque a gente vai ter saúde para isso. Eu não me vejo parando também. A gente muito potencialmente vai ter diversas carreiras. Sim. Então, é muito legal poder passar do lugar daquele que ensina para o lugar de aprendiz, para poder trazer mais coisas para esse bucket de saber, e aí, de fato, acho que poder olhar as situações de uma forma mais abrangente, né? Porque acho que eu comecei com um olhar de negócio, muito focado no negócio, expandi para um olhar de pessoas, que na verdade são um negócio. Sim, então a gente consegue expandir cada vez mais e seguir aprendendo. Mas, entrando nas nossas perguntas, que a ideia não é falar sobre nós ou sobre mim, mas é falar sobre você. Você foi CEO de um monte de empresa grande, você foi um alto executivo na Magazine Luiza, no Walmart, na Via Varejo, no Original. É que quando você era criança, eu imagino que você nunca tinha imaginado que você seria CEO de empresa. Até porque eu falei pro meu filho esses dias, se você não for jogador de futebol, você pode virar CEO. Ele falou, não, mãe, isso é muito chato. Mas o que você queria ser quando você era criança? Errado ele não tá, né? Eu acho que eu era parecido com o seu filho, sabe? Eu queria ser... Acho que todo moleque, assim, que gosta de esporte, eu sempre cresci no esporte, durante um tempo quis ser jogador de futebol, né? Mas, de fato, engraçado, né? Eu não lembro de ter um sonho, assim, eu não tinha clareza do que eu queria ser, né? Depois de passar a febre do sonho de ser jogador de futebol, que eu falei, cara, não vai ser isso. Eu não lembro de ter nutrido nada de... Eu sempre gostei muito quando eu fui entrando um pouquinho mais no ensino médio, mais final do ensino médio, começou a ficar um pouquinho mais claro para mim que eu tinha uma vocação maior para exatas, né? Coisas relacionadas à lógica, a número, e isso foi o que foi me direcionando para uma carreira que foi se aproximando mais de uma engenharia, e depois os caminhos
dos estágios foram me levando para onde eu cheguei, né? Mas eu não tinha nesse momento um sonho, nem mesmo nessa fase de colegial eu tinha um sonho de ser um alto executivo. Não era uma coisa que estava no meu plano, assim. Acho que as coisas foram mais acontecendo. Obviamente, depois que você engrena naquele início de carreira, aí você já tem contato com o que é o mundo empresarial, quais são as portas que estão ali que você pode acionar. E aí aí eu já comecei a ter um desenho e as coisas já foram se materializando mais. Mas eu não guardo uma lembrança de infância com relação a isso, não. O que você guarda de lembrança da infância, assim, quando você fecha os olhos e lembra? Puxa, eu sempre fui muito família. Eu lembro muito da minha família. Da convivência com as minhas irmãs, eu tenho 2 irmãs mais novas, com os meus pais. Meu pai sempre muito brincalhão também, meu parceiro de esporte, sempre joguei futebol com ele, minha mãe super carinhosa, cuidando da gente quando a gente não estava tão legal, com vários papos bacanas. Eu lembro muito das festas em família, dos primos. Tive muitos primos, então eu lembro da ansiedade de encontrar os primos. Eu guardo muito desse meu momento com a família e também guardo muito dos momentos de esporte. Né? Eu sempre tive muito jeito com esporte e o que eu me propunha fazer, eu fazia bem, né? Então era do time da escola de futebol, eu ganhava os campeonatos, ganhava sempre, e as conquistas do esporte também foram conquistas que me marcaram, assim, sabe? Mesmo que, claro, campeonatinho que não valia nada, assim, mas tem aquela emoção, aquela ansiedade de antes, depois aquela adrenalina do jogo, depois a celebração, né, com os amigos, e o pai orgulhoso vendo. Então eu lembro, acho que as minhas principais memórias são associadas com família e com esporte. E eu sempre fui um garoto assim muito que não deu trabalho, sabe? Muito do bem, muito educado, estudioso e amigo, bom amigo, assim, sabe? Mesmo depois na minha adolescência, quando às vezes tende a ter mais problemas, nunca bebi, nunca fumei, nunca fui atrás de confusão, nunca dei dor de cabeça para os meus pais, assim, sabe? Então, eu tenho um pouco dessa memória que passa por isso, assim. E aí você veio de família grande e construiu também uma família grande, né? É verdade, é verdade. Eu tenho 4 filhos no meu primeiro casamento. Um filho de 20, uma menina que faz 18 agora, 2 gêmeos, que vão fazer 16, e vou ter mais um filho agora no meu segundo casamento. Parabéns. Super feliz com mais essa conquista aí. E como é que foi administrar? A carreira crescia exponencialmente e a família também, né? Ao mesmo tempo. Sim, com certeza. Eu acho que tudo tem o seu tempo, né, Bia? A gente estava até falando antes de entrar aqui. Eu acho que Deus sabe o que manda pra gente, e a gente também, quando tem a visão onde quer chegar, né, e quando você tem uma boa parceria com as pessoas que estão em volta de você, eu acho que tudo é bem conversado, bem combinado, e sem radicalismo, né? Sem muito para um lado e muito para o outro, sem extremismos, tudo funciona bem. Então teve sim vários momentos em que o ritmo de trabalho estava alucinado e que eu precisava estar dedicado, tinha que dedicar muitas horas para ali. Acho que foram poucos finais de semana que eu perdi, mas teve alguns que sim, eu tive que trabalhar. Teve algumas noites, sim, que eu saía para trabalhar, meus filhos ainda não tinham acordado, eu voltava para trabalhar, eles já tinham dormido, mas não era a regra, era a exceção. E eu acho que eu consegui fazer bem a função de aproveitar o tempo com muita qualidade. Então eu sempre fui um pai muito nos finais de semana, nas noites que eu conseguia pegá-los acordados, e fazia questão de estar
com eles, de brincar com eles, de fim de semana de levar para fazer o esporte. Eu tenho muitas memórias com os meus filhos. Sabe, eu não ficava descansando, eu ficava com eles mesmo, assim, sabe? Eu aproveitava muito para fazer com eles, para levá-los para viajar, no cinema. Então, mesmo tendo uma carreira muito demandante de um lado, eu acho que eu consegui fazer um papel de equilíbrio, né? Enfim, fui nos ultrassons de todos os filhos, estava lá, enfim, não perdi nada, assim, de coisa. Ia nas apresentações da escola, de verdade, eu sempre fiz questão de acompanhar e de estar nesses momentos presentes. Puxa, se eu pudesse escolher e poder ter passado mais tempo, eu acho que sim, mas se você me perguntasse se eu faria diferente agora, eu acho que não. Eu acho que era o que precisava ser feito, sabe? E eu acho que muito dessa minha dedicação também para a vida profissional naquele momento, que era necessário, ela foi super importante para ir dando os sinais e acionando os gatilhos que acabaram me levando para uma carreira que deu muito certo, né? Que me proporcionou hoje estar onde eu tô, né? Com mais tempo, com mais possibilidades de escolha, com uma condição que me permite, poxa, de fato, fazer o que eu quiser agora, né? Sabe? Então, eu acho que isso, o que eu vivo hoje foram frutos dessas escolhas, né? Por isso eu não me arrependo, não. Você traz um pouco, quando você fala, o teu lado sereno, né? O Flávio executivo, com quem eu trabalhei, era um cara muito sereno. Nunca te vi perder a cabeça. E quando você traz isso, eu fico pensando como é que você fazia para se manter sereno, mesmo sob tanta pressão e tão jovem? Você tinha o quê, 30 anos? Né? Eu comecei as minhas primeiras posições de liderança foram com 24, 25 anos, né? Inclusive fora do Brasil. Então, desde muito cedo, eu comecei a ter contato com muita responsabilidade. Mas eu nunca achei que você mudar o seu tom de voz, você se indispor, você, enfim, ser ríspido, eu não estou nem falando de falta de respeito, né? Mas eu nunca acreditei que uma comunicação destemperada pudesse fazer bem para qualquer situação, né? E eu sou extremamente controlado nesse sentido, né? E extremamente racional. Então, se tem alguma coisa que não vai fazer bem para eu resolver aquela situação, eu não vou adotar aquele comportamento. Mesmo que aquilo esteja mexendo comigo, eu sei que se eu externalizar de uma forma errada, né, ou over, assim, vai piorar a situação como um todo. E eu processo isso naturalmente, e eu tenho um jeito de lidar com as pessoas e com as coisas, de sempre buscar um caminho que fique tudo bem para todo mundo, sabe? Eu sei que às vezes não dá, mas eu vou deixar claro para a pessoa que eu estou buscando aquilo. Mesmo que seja um negócio ruim para ela, eu tenho certeza que eu vou fazer ela perceber que eu fiz o que eu podia, né? E eu não acho que se eu me alterar, eu vou estar fazendo o meu melhor para essa pessoa em qualquer situação. Então acho que foi uma coisa que deve ter vindo dos valores que eu cresci com os meus pais e com os amigos e depois das situações que eu fui enfrentando na vida e que eu fui vendo que assim, eu acreditava que esse caminho era melhor para mim. Eu já ouvi muito de, mas você é muito bonzinho, você é ingênuo, né? Tudo bem, é o meu jeito, né? Eu não deixo de ser exigente porque eu tenho esse jeito, eu não deixo de cobrar alta performance. Eu não vejo o que eu perco em sendo uma pessoa gentil, em sendo uma pessoa conciliadora, uma pessoa que tem uma abordagem sempre construtiva e que sempre pensa muito no bem-estar de quem está envolvido comigo em qualquer situação, né? Então, eu acho que
isso foi mostrando para mim que funciona e isso me ajudou muito a lidar com todas as situações de pressão que eu fui exposto e não foram poucas, né? Durante toda a minha vida. Eu nunca te ouvi falar mal de ninguém. E é interessante, né? Você falou, eu sou muito das exatas. Se eu não soubesse da tua formação, eu diria que você é um cara de humanas. Que para você parece que você sempre soube como líder, e eu sendo tua liderada, equilibrar o foco no resultado e o foco nas pessoas, num caminhar muito consistente, muito equilibrado. Tem hora, né? Tem hora para tudo. E é interessante como você sempre fez isso com muita maestria, quase que de uma forma muito intuitiva. Eu sou filho de um administrador e de uma psicóloga, né? Talvez isso explique um pouco. Eu também sou, mas eu não vi muita coisa, não. Não, mas é verdade. Você falou de valores. Quais foram os valores, ou quais são os valores que te norteiam ou que nortearam a tua carreira? Engraçado, né, Bia? Eu tenho um dos valores que sempre me moveu muito, é um valor pouco comum. Você escuta poucas pessoas falando deles, que é o valor da gratidão. Eu me lembro, eu sou de uma família de classe média, né? Cresci na Vila Mariana e os meus pais, minha mãe psicóloga, meu pai trabalhava com vendas, nunca faltou nada pra gente de forma alguma, mas a gente tinha uma vida justa ali, né? E a nossa educação era numa escola que não era compatível com o nosso padrão de vida, porque meus pais decidiram que iam se matar para dar o melhor para os filhos. E eu não sei porquê, mas eu me ligava muito nisso. Talvez porque às vezes eu lembro de uma ou duas conversas que eu lembro meu pai com a minha mãe e eu escutando assim deles falando que não iam conseguir pagar a escola naquele mês, e aí a minha mãe estava triste, e eu não, por que minha mãe tá triste, né? Eu era muito pequeno, não entendi. E aí depois eu fui associando, mas eles não estão conseguindo pagar a minha escola, né? Eles vão ter que falar com a diretora para pedir mais desconto, que são 3, é caro pra caramba e tal. E aí eu ia pra escola e eu usava aquilo como assim, pô, se meus pais estão fazendo isso, como é que eu vou não prestar atenção na aula? Como é que eu vou não ser o melhor aluno? E eu vi meus amigos lá que iam pra Disney no final de semana, que o pai tinha helicóptero, 50 casas na praia, em tudo quanto é lugar. Eu estudei enfim, era uma escola que tinha de verdade um pessoal de classe social completamente diferente da minha. E eles matando aula, eles conversando na classe. E eu queria, o que eu mais queria era chegar no final do mês e mostrar para os meus pais que eu tinha ouvido aquela conversa, que eu era o melhor aluno da classe, que estava valendo a pena aquele esforço que eles estavam fazendo para mim, sabe? E isso me motivou depois, eu transferi isso para todos os chefes e líderes que foram me dando oportunidade. Falei, puxa, esse cara tá me dando uma responsabilidade de cuidar desse negócio aqui. Eu não posso decepcionar, né? Eu sou muito grato por ele. Eu quero que ele tenha muito orgulho de mim. E essa gratidão, que eu comecei com meus pais, eu fui transferindo para as minhas lideranças, sabe? E isso me move, isso é dos valores que mais me move até hoje, assim, sabe? Agora tem investidores que eu trago para as startups. O cara tá pondo dinheiro que ele ganhou super suado lá num projeto que eu estou trazendo para ele, né? Então eu tenho isso. E aí, obviamente, quando a gente fala acho que esse é o mais diferente, né? Agora, eu sou muito, você vai reconhecer isso porque eu falava muito para vocês, eu sou muito eu gosto muito de falar de inconformismo, eu ia falar, e o tal do inconformismo? Eu tenho, acho que talvez esses sejam os dois mais fortes, assim. Eu acredito muito no inconformismo como um valor muito importante para qualquer pessoa, em qualquer dimensão da vida. E eu gosto de falar do inconformismo de dois ângulos, né? De um ângulo quando as coisas não estão boas, e aí de não tolerar ver uma coisa errada e não fazer alguma coisa a respeito. Independentemente se você tem responsabilidade com aquilo ou se aquilo é de outra área, assim, você vê uma coisa que não está funcionando, você não
não se quietar enquanto você não ajudar a resolver aquele problema, né? Se você puder resolver sozinho, ótimo, mas se você puder mobilizar outros para resolver, faça mais do que é esperado de você, mas não deixe aquilo errado. Então tem um ângulo de quando as coisas não estão boas, mas tem um ângulo muito legal também, que eu acho que é super poderoso, de quando as coisas estão muito bem. De você ser um inconformado com as coisas estarem bem. Mesmo assim. Porque justamente aí que você precisa exercitar mais esse inconformismo, porque você acredita o tempo inteiro que dá para fazer melhor do que tá. Tá tudo legal, tá tudo funcionando, mas a gente não tá fazendo do melhor jeito possível. Sempre tem um jeito melhor de fazer. E quando você é imbuído desse inconformismo, você está sempre buscando, não só você mesmo, mas fazendo com que as pessoas ao seu lado busquem fazer o que já tá bom ficar melhor. Então eu brinco, né? Eu sou do cara que eu não dou nota 10 para nada. Porque se você dá nota 10 para alguma coisa, você está dizendo que ela não pode ser melhor do que aquilo, né? E tudo pode ser melhor. Então eu acho que o exercício do inconformismo é um exercício que eu encorajo muito. Eu sempre encorajei minhas equipes, você lembra disso. Hoje nas empresas eu falo muito disso também. Acho que é uma energia que faz a gente ser bons resolvedores de problemas e ao mesmo tempo ser inovadores, né? Porque a inovação a inovação sai disso, né? A inovação vem disso, né? Vem de pessoas inquietas, vem de pessoas inconformadas, né? E a inovação sempre moveu tudo que eu fiz, né? Eu sempre fui uma pessoa que construiu muito, que inovou muito. Vários negócios que eu participei saíram do zero para negócios de bilhões, de 0 pessoas para milhares de pessoas, né? E isso não nasce se você não tem um espírito desse, né? Eu acho. E muito questionador também, né? Sim, sim. Eu me lembro de sentar na tua sala e dificilmente você dizia o que tinha que fazer. Mas põe pergunta nisso. Você perguntava pra caramba. Porque acho que desde lá você entendia que como líder você não sabia tudo de todos os negócios, né? É impossível, né? Você saber. Aliás, as pessoas que trabalhavam comigo sabiam muito mais do que eu. Eu acho que eu tive a felicidade de ser uma pessoa visionária, de conseguir estrategicamente pensar muito bem para onde que o negócio tinha que ir. Eu acho que eu tenho boas competências de articular sobre essa visão e incentivar as pessoas, inspirar as pessoas, contar a história e inspirar as pessoas para matriz essa visão. Mas quem vai construir, quem construiu nunca fui eu, né? Foram sempre pessoas que eram muito boas e que estavam no lugar certo e que tinham a autonomia para fazer, as circunstâncias para construir, e o que eu fazia era tentar contribuir para que isso acontecesse da melhor forma possível, né? Mas é verdade, eu acredito muito nisso. Acho que o papel do líder nunca vai ser fazer pelo liderado ou mandar o liderado fazer alguma coisa de um jeito, né? Vai ser muito mais fazer isso que eu acabei de falar, né? Mostrar o caminho, prover outras perspectivas, perguntar se considerou todos os ângulos que poderia considerar para tomar aquela decisão, mas na verdade quem sempre tomava a decisão e faziam as coisas, e até hoje é assim, são os times, né? E você sempre construiu bons times, né? Você colocava a sua energia nisso. Sim, demais, demais. Acho que é um maior orgulho que eu tenho da minha vida profissional, são as pessoas, né? Talvez você não tivesse chegado onde você chegou, sozinho. Nunca. Eu lembro de uma entrevista que eu dei pro Estadão, que eles estavam entrevistando vários CEOs na época, e o título da entrevista comigo era esse, né? Você nunca chega a nenhum lugar sozinho, por mais piegas que possa parecer. Depois quem lia a reportagem, quem me conhece, sabe bem o quanto eu valorizo isso, o quanto eu tenho certeza absoluta de que eu só cheguei onde eu cheguei, eu só consegui ajudar a construir as coisas que foram construídas sob a minha gestão, porque eu sempre tive pessoas maravilhosas por perto. E quando a gente está falando de valores, né? Gratidão, inconformismo.
Teve algum momento na tua vida em que você tenha questionado a forma como você estava vivendo ou trabalhando por não estar sendo de acordo com isso que te era precioso? Acho que todos nós passamos por isso, né, Bi? Eu passei por isso, eu acho que a vez mais marcante que eu passei por isso foi já no final da minha carreira de executivo. E como eu estava comentando com você, eu sempre fui uma pessoa que preza muito pela construção ou pela transformação de um negócio, né? E quando você chega na posição de ser CEO de uma empresa de 50 mil pessoas, né? Que tem uma configuração de governança super complexa, né? Com controlador do exterior, com família minoritária no conselho, com o negócio sendo colocado à venda e você lembra que eu saí de uma posição onde era uma posição de transformação, de integração, né? Que era uma construção, que era uma transformação, era uma construção de cultura, uma construção de uma nova empresa, uma construção de omnicanalidade, que é o que eu adoro fazer, né? E de repente eu fui promovido para uma posição onde já não tinha mais essa... E era uma configuração em que era um cenário altamente político, né? Que exigia outras habilidades confesso que não foi uma época muito feliz da minha vida. E eu tentei ao máximo dar o meu melhor dentro daquele contexto, né? Como eu sempre fiz na minha carreira. Mas chegou um determinado momento que de fato eu não estava me encontrando, não estava me reconhecendo naquela posição, e foi quando eu comecei a trazer isso pro meu líder e comecei a conversar de que não estava funcionando, né? E foi assim que o meu ciclo foi terminando naquela jornada e deu tudo certo. Deu tudo certo. A princípio eles não quiseram, não, você não vai sair, não queriam deixar de jeito nenhum. Mas depois deu certo mas foi um período que não foi muito curto, né? E foi um período de sofrimento, sabe? Foi um período de fato, porque algumas decisões que eram tomadas já não estavam condizendo com o que eu acreditava, e aí eu pensava sempre nas pessoas que eu tinha trazido, no sonho que eu tinha vendido e no que a gente estava construindo, e algumas decisões que estavam sendo tomadas ali não corroboravam para aquele caminho, sabe? Eram decisões que estavam de uma certa forma inconsistentes com o que eu tinha vendido. E aí começou a pegar no meu lado, assim, cara, não posso fazer isso com as pessoas, né? Então, ou eu consigo mudar essa direção aqui, que era o que eu tentava, e quando eu percebi que eu não ia conseguir, que era mais forte do que eu, as circunstâncias que estavam lá em cima já estavam definidas que era esse o caminho, a empresa tinha sido colocada à venda, né? Então isso obviamente muda muito uma agenda de longo prazo e construção para uma agenda de curto prazo, né? E obviamente uma agenda de curto prazo, ela tem uma característica completamente diferente do que eu estou acostumado a fazer, né? Da construção de um negócio que vai ter perenidade, longevidade e que obviamente toma tempo para acontecer versus uma agenda de não. Faz o hoje e se quebrar um monte de coisa ali, problema de quem comprar, entendeu? Depois se vê. E eu não estava bem nesse papel e isso me trouxe sofrimento e acabou culminando com a minha saída, né? Mas isso ficou marcado com uma passagem exatamente desse exemplo que você pediu aí. Geralmente, quando a gente trabalha com propósito e com clareza de propósito, as decisões e os caminhos ficam muito mais fáceis. Você tem clareza do seu? Eu acho que eu fui formando essa clareza, sabe? Eu acho que primeiro, quando eu estava construindo, ajudando a construir esses negócios todos que a gente falou, eu tinha
eu era muito movido por fazer algo diferente, grande, que fizesse diferença no mundo e que impulsionasse pessoas para cima, que desenvolvesse pessoas. Então, naquele momento, até, enfim, uns 10 anos atrás, quando eu estava construindo os negócios, o meu propósito era esse, era fazer a diferença e ajudar pessoas a se desenvolverem, né? Ajudar pessoas a crescerem. E aí isso podia acontecer de várias maneiras e isso me norteou durante muito tempo. Eu acho que hoje, depois de ter passado por tudo isso, de ter contribuído com tantas histórias legais de desenvolvimento, várias das pessoas que passaram por equipes próximas a mim hoje são CEOs, VPs, têm seus próprios negócios, né? Depois que eu tive uma exposição maior ao mundo do grande varejo, que tem um contingente daquelas 50 mil pessoas que eu falei que tinha na empresa, você pode ter certeza que 45 mil são pessoas de baixíssima renda, com baixíssima escolaridade, que nunca saíram do país, que não tiveram oportunidade, e que eu conheci algumas histórias que foram alimentando um propósito que hoje é o meu propósito, que me move mais, que é como fazer que essas oportunidades cheguem para as pessoas de mais baixa renda, né? Então, como eu pego aquelas histórias daquelas 10 ou 20 pessoas que eu tive o privilégio de conseguir dar a oportunidade para elas mostrarem todo o talento, todo o brilhantismo delas, independente delas não falarem inglês ou não terem tido faculdade, eram pessoas que podiam estar sentadas na minha cadeira fazendo um trabalho melhor do que o meu se tivessem tido as oportunidades que eu tive, né? Como é que eu descubro, como é que eu ajo para fazer mais descobertas como essa, abrir mais portas para as pessoas assim. Então hoje um propósito que eu tenho é, de todas as formas que eu puder, eu conseguir ampliar o número de pessoas que possam ter essa oportunidade. Então eu tenho trabalhado hoje com o pessoal da Gerando Falcões, estou trabalhando hoje com o pessoal do Instituto Cactus, mas eu quero fazer algo maior nisso, né? Eu quero fazer alguma coisa que impacte não dezenas de pessoas, mas milhares de pessoas nesse sentido. E eu não sei no que vai ser, né? Eu estou trabalhando nisso, penso muito nisso e com certeza vai ser alguma coisa que vai me mover nessa próxima etapa da minha carreira. E qual que é esse futuro que você quer construir? Eu acredito muito no poder do empreendedorismo mudar o mundo, né? Eu acho que a gente tem vários exemplos na nossa vida, no nosso cotidiano, de pessoas que pensaram em soluções, em resoluções de problemas e que tornaram nossa vida conveniente, mais conveniente, nos dando mais tempo, mais entretenimento, mais proximidade quando a gente está longe, né? E obviamente quando você extrapola isso para todos os outros níveis, tipos de serviços e de produtos, eu acho que o empreendedorismo muda o mundo, muda a vida das pessoas. E eu acho que eu tenho uma boa condição para apoiar o desenvolvimento de negócios novos, por tudo que eu fiz, né? E pelas conexões que eu tenho. Então, o meu futuro certamente está associado com isso. Como eu faço para que mais negócios que mudam a vida das pessoas possam ter sucesso. E aí, através disso, eu vou dar um jeito de realizar o meu propósito, porque esses negócios, para acontecerem, vão precisar de gente boa, né? Vão precisar de gente talentosa, que está disposta a fazer coisas incríveis. E muitas dessas pessoas podem vir de baixo, né? Então, eu acho que o meu futuro está associado, de alguma forma, a isso.
a fazer com que isso aconteça. E eu vou descobrindo como eu faço, né? Hoje eu faço isso através dos meus investimentos, dos meus advisors, das minhas mentorias, no meu papel de board member, não está muito distante disso, porque todas essas coisas que estão acontecendo nas startups aqui, elas precisam, muitas vezes, de um campo de provas aqui, né? De um contrato grande. Então eu faço muito matchmaking, né? Entre os problemas que acontecem nas Big Corps, que precisam de soluções inovadoras, ágeis, e das soluções que estão nascendo nesse mundo de empreendedorismo aqui. Então tá tudo conectado. Eu brinco que eu tenho um mini ecossisteminha, assim, sabe? E que de alguma forma está movido pelo propósito que eu te falei há pouco. Quando você estava falando de gratidão, me veio muito claro à cabeça o teu senso de responsabilidade pelas vidas das famílias que trabalhavam no teu negócio. Assim. Que nunca foi sobre você. Você nunca foi um cara de ego ou de status, mas para mim isso sempre foi muito claro de que você estava lá por nós, por essas famílias. Verdade. Né? São muitas famílias que estão alimentadas se isso der certo. Então tinha que dar certo. Não por causa do paycheck ou por causa do LinkedIn, mas é porque tinha muita coisa em jogo. E aí quando você traz um pouco esse olhar que eu vi no dia a dia e esse teu inconformismo de como fazer isso melhor, eu escuto você falando um pouco de como... Acho que o como talvez não está muito claro, mas o legado que você quer deixar já está mais ou menos nítido na visão. Não tenho dúvida. Eu acho que é isso, né? Eu quero causar impacto na vida do maior número de pessoas, impacto positivo na vida do maior número de pessoas possível, através das coisas que eu sei fazer, que eu consigo fazer, que eu consigo ajudar. E é engraçado porque às vezes as pessoas me chamam no LinkedIn sem nenhuma expectativa de resposta, né? E eu dou atenção, eu respondo, porque eu me importo, né? Eu lembro até hoje, é engraçado as pessoas se espantarem com isso, eu lembro até hoje muita gente falando, eu lembro de um estagiário do Walmart.com que subiu comigo no elevador, ele estava estudando alguma coisa, aí eu perguntei para ele, e aí, o que você está estudando? Estou estudando para prova de cálculo, que vou ter na sexta-feira e tal. E aí eu falei, o que você está vendo? Ele comentou comigo. Beleza, isso foi na sexta-feira. Na segunda-feira, por acaso, eu subi no elevador com ele. E eu falei, e aí, como é que você foi na prova? Foi bem? Né? Aí eu falei, legal, foi bem. Depois, sei lá, de um ano, eu lembro no dia que eu fui embora do Walmart.com, foi um dos dias mais marcantes da minha vida. Choradeira. Uma choradeira e tal. Esse cara me falou assim, Flávio, eu tenho que te falar uma coisa. Eu nunca imaginei que um CEO ia se preocupar de como eu fui na minha prova. Eu não sou CEO, eu sou uma pessoa. Claro que eu me preocupo com você, né? Assim, umas coisas que para mim são coisas absolutamente normais e que esse foi um exemplo, mas eu tive exemplos de vários exemplos como esse de pessoas que não imaginavam, né, o nível de acesso. E é justamente por isso, porque eu não tenho essa questão de ego, de posição, de poder. Para mim, o maior poder está traduzido no que as pessoas fazem, sabe? E não em um cargo. Né? É lindo de ver. Obrigada. Imagina. Obrigado a você. Pra gente fechar, tem alguma coisa que eu não tenha perguntado? Alguma pergunta que eu não tenha feito? E que talvez você achasse interessante abordar? Eu acho que a gente eu acho que a gente falou das coisas mais importantes, mas talvez eu tenha tido, como eu falei para você agora, eu tenho tido uma experiência recente de trabalhar com gente mais carente, assim, mas muito carente mesmo, né, desses projetos, gente que faz projetos sociais e que esses de fato devotaram a vida deles para conseguir ajudar os outros, e aí não é ajudar só a crescer, é ajudar às vezes a sobreviver, né? A ter o que comer, a ter acesso a um serviço de saúde minimamente digno, a conseguir colocar os filhos na escola.
E é impressionante como esses líderes sociais, independente se ele é de Brasília, do Rio, eu tive a oportunidade de conhecer líderes sociais do Brasil inteiro, da Bahia. É impressionante quando você para ouvir a história deles, como a história deles é parecida, né? Uma história de muito sofrimento, de violência familiar, de abusos na infância, de falta de estudo. E é impressionante como essas pessoas usaram isso, da mesma forma que eu falei do combustível da gratidão, usaram isso para assim, eu não quero que ninguém passe pelo que eu passei. E como essas pessoas são resilientes, elas não desistem, sabe? Elas recebem 100 nãos, mas elas vão atrás da 100ª pessoa que vai dizer um sim para eles para conseguir. E essa garra, essa resiliência, eu acho que também é uma característica que faz toda a diferença na vida da gente, sabe? Na vida profissional, na vida pessoal, é de você... Porra, todo mundo fala, mas de você acreditar, você não desistir e não esperar as outras pessoas fazerem por você, né? O que você pode fazer. Então, talvez esse ponto é uma coisa que tem mexido muito comigo. Eu tenho vivido isso muito perto dessas pessoas que eu tenho o privilégio de conhecer agora. Cara, como essa vontade, essa garra, é até um pouco relacionado com o conformismo, mas uma resiliência de não desistir, sabe? De não aceitar como essa resiliência faz a diferença para você conquistar suas coisas, para você cumprir sua missão, né? Então acho que a gente falou muito aqui de você descobrir qual é a tua missão, o teu propósito, o que você é bom de fazer, né? E você conseguir juntar isso para construir as coisas na sua vida profissional, na sua vida pessoal. Acho que a gente está... E de forma propositiva, que é o que você trouxe, que você sempre fez. Eu acho que sim, eu acho que sempre fazendo isso sem você interferir negativamente na vida dos outros e preferencialmente interferindo positivamente na vida dos outros, né? Que é integridade. É isso. Vale a pena investir na integridade, né? Não, sem dúvida. Queria te agradecer, Flávio, por esse tempinho. Sexta-feira à tarde, vai chover, você veio até mim. Mais uma vez, foi super generoso, super honesto, transparente, íntegro, como eu sabia que esse papo seria assim. Obrigado, querido. Eu que agradeço a oportunidade, foi ótimo. Mais uma vez, estou muito feliz de estar aqui, de estar vendo tudo que você fez com a tua carreira, de poder ter contribuído um pouquinho para isso, e eu sei que tá só começando, né? Então conta comigo se precisar. Uma inspiração. Obrigado, querido. Obrigada, eu.